Olá, turminha, tudo bem? A tia quer que vocês hoje peguem o livrinho de vocês de ciências, onde nós vamos iniciar as nossas correções nas páginas 48 e 49 do nosso livro de ciências. Então, vamos iniciar a correção de hoje na nossa página 48, no nosso livro de ciências. Na primeira questão, observe a imagem. Letra A. Em qual estação do ano essa foto foi tirada? Então, essa foto mostra a estação do inverno. Então, a estação da foto está no inverno. B. Por que as árvores em lugares frios perdem suas folhas em determinadas épocas? Para evitar perder água por meio das folhas. Por isso que caem as folhas na estação do inverno. Vamos agora para a segunda questão. Vocês vão marcar V para as verdadeiras e F para falso. As plantas insetívoras não produzem seu próprio alimento? Falso. Há plantas aquáticas que podem retirar o gás oxigênio da água? Verdadeiro. As plantas epífitas são aquelas que crescem sobre o solo? Falso. Vegetais que crescem em lugares secos são adaptados a passarem vários dias sem água? Verdadeiro. Os vegetais podem crescer sobre pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água? Verdadeiro. Então, vamos agora para a terceira questão. Leia as frases e descubra qual tipo de vegetação que se trata. Vivo na água, retiro dela elementos de que necessito para realizar as atividades vitais. Quem sou eu? Planta aquática. B. Vivo sobre outra planta, retirando dela tudo o que preciso. Quem sou eu? Uma planta parasita. C. Para viver, retiro dos animais que capturo os nutrientes que não encontro no ambiente. Quem sou eu? Uma planta insetívora. D. Instalo-me em cima de outras plantas para receber melhor e com maior intensidade a luz solar. Quem sou eu? Uma planta epífita. Vamos agora para a quarta questão. Faça a correspondência entre os tipos de vegetal e as frases a seguir. Nós temos aqui A. Aquáticas, B. Parasitas, C. Epífitas, D. Insetívoras e E. Plantas de lugares secos. Instala-se sobre outros vegetais. Que exemplo é o que? Uma planta o quê? Epífita. Vocês colocam C. Precisam das plantas hospedeiras para viver. Que exemplo de planta é? Parasitas. Vocês colocam B. Costuma viver em solos pobres em nutrientes e por isso precisa obtê-los através da captura de presas. São as plantas insetívoras. Vocês colocam D. Requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. São plantas o quê? Aquáticas. Desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. São plantas de lugares secos. Então, a sequência é essa. C, B, D, A, E. Vamos agora para a correção na página 49. Na quinta questão, de acordo com o que foi estudado, escreva como a planta a seguir se adapta ao ambiente em que vive. Nós temos aqui uma espécie de bromélia, que é uma planta o que? Epífita, um exemplo de planta aérea. Então, a planta aérea, ela se desenvolve em outra planta. Então, dessa planta ela recebe luz solar com maior intensidade e da planta ela extrai seus nutrientes de matéria orgânica morta presente na casca da árvore, sobre a qual está apoiada ou a do próprio ambiente. Vamos para a sexta questão. Leia com atenção as alternativas abaixo e marque as corretas. As plantas carnívoras não realizam fotossíntese? Não. As plantas carnívoras, ela faz o quê? Capturam, matam e digerem pequenos animais. As plantas parasitas. Necessita de uma planta hospedeira? Sim. Aí vocês vão marcar o X aqui. Vamos agora para a sétima questão. Leia o texto abaixo e depois responda
os seguintes questionamentos. A palma e a caatinga. Conhecida popularmente por palma, a espécie de cacta, grupo dos cactos, é de origem mexicana, mas se adaptou muito bem à nossa caatinga. Com características, possui os ramos de seu caule achatados e carnosos, devido ao acúmulo de água. Além disso, suas folhas foram transformadas em espinhos, que na espécie aparecem bastante reduzidos e em pouca quantidade. A palma é utilizada como cerca viva na alimentação de animais e até na alimentação humana, durante o período de seca, quando não há alimento para os animais. Na caatinga, a palma é usada para manter o gado, garantindo a sobrevivência das criações. Então, de acordo com o texto, responda. A letra A. Por qual motivo a palma armazena água em seus ramos? Para suportar os períodos de estiagem, que são os períodos de seca. B. Por que as folhas se transformam em espinhos nos vegetais como a palma? Para reduzir a perda de água através da evaporação. Então, agora a tia quer que vocês peguem o livrinho de vocês de reforço, onde nós vamos iniciar correções nas páginas 151 a 153. Na nossa correção do nosso livrinho de reforço, na página 151, nós vamos falar sobre a respiração e transpiração das plantas. Vamos aí para a primeira questão. Baseado no que foi estudado, assinale a alternativa correta. A. As plantas, assim como todos os outros seres vivos, precisam o quê? Respirar? E sim. B. A transpiração ajuda o quê? A reter a água absorvida pelas raízes? Não. A transpiração ajuda a manter o equilíbrio da água no vegetal. C. As árvores produzem na respiração parte do oxigênio utilizado na fotossíntese? Não. Parte da água retirada da raiz? Não. Parte da água do oxigênio que elas produzem durante a fotossíntese. Então, as árvores produzem na respiração parte de quantidade de oxigênio que elas produzem durante a fotossíntese. Vamos agora para a página 152, segunda questão. Complete os espaços em branco usando corretamente as palavras respiração e transpiração. Então, letra A. Na transpiração, a planta libera parte da água absorvida pelas raízes. B. Na respiração, as plantas absorvem oxigênio e liberam gás carbônico. C. A transpiração é o inverso da respiração. Terceira questão. Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As plantas, assim como vários outros seres, precisam respirar? Verdadeiro. No processo respiratório, os vegetais retiram gás carbônico do ambiente e liberam oxigênio? Falso. Na respiração, as plantas podem absorver o gás carbônico do ar ou da água, dependendo do ambiente em que vive? Verdadeiro. As árvores utilizam na respiração parte da quantidade de oxigênio que produzem durante a fotossíntese? Verdadeiro. Então, vamos agora para a primeira questão, relacionando as plantas ao ambiente. Primeira questão. As plantas vivem em diferentes ambientes, como a gente aprendeu, não foi? Elas podem viver em ambientes aquáticos, terrestres e aéreos, ou epífitas. Primeira questão. As plantas vivem em diferentes ambientes. Observe as imagens e marque um X em que tipo de ambiente vive cada uma. Nós temos aqui a água-pé. A água-pé é um exemplo de planta o quê? Aquática. Então, elas vivem em ambiente aquático. Nós temos aqui a costela de Adão. É um exemplo de planta de ambiente terrestre. Nós temos a catileia, que é uma planta de ambiente terrestre. Vamos agora para a segunda questão, na página 153. Relacione as letras e números e descubra os diferentes lugares em que as plantas podem se fixar. Vocês vão observar a sequência das letras do alfabeto e a sequência numérica também.
Nós temos aí na letra A sequência numérica 15, 5, 4, 17, 1 e 18. Então, vamos ver para 15. A P, 5 E, o 4 D, o 17 R, 1 o A e o 18 S. Então, na letra A, as plantas podem se fixar em pedras. B, dando continuidade na mesma sequência numérica, nós temos o quê? Outro ambiente onde a planta pode se fixar, na água. C, ela pode se fixar em telhados. D, em muros. E E, em tronco de árvores. Então, as plantas epífitas ou aéreas, elas podem se desenvolver em diferentes lugares. Em pedras, telhados, muros, tronco de árvores e água. Vamos para a terceira questão. As plantas aquáticas possuem raízes que geralmente se fixam no terreno. B. Em regiões de temperaturas baixas, há espécies que conseguem sobreviver à temperatura mais baixa. C. Geralmente em lugares frios, em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as árvores perdem suas folhas de propósito durante o inverno. Vamos para a quarta questão. Encontre no caça-palavras o nome de plantas. Depois classifique com um X na resposta correta, se são plantas parasitas, hospedeiras ou epífitas. Vocês vão procurar dentro do diagrama exemplos de plantas, aí vocês vão classificar. Nós temos aqui a primeira planta, samambaia. Samambaia é um exemplo de planta o quê? Epífita ou aérea. Bromélia, exemplo de planta epífita ou aérea. Orquídeas, exemplos de plantas epífitas. Então, essas três plantas que vocês encontraram no diagrama é de origem plantas epífitas. Na quinta questão, siga o caminho do quadro 2. Nós temos aqui um caminho do quadro 2. No quadro 1 e descubra o nome da árvore que costuma armazenar água em seu tronco. Então, vocês vão observar esse caminho aqui e vai traçar esse caminho aqui no quadro 1 para descobrir que planta é essa. Então, o exemplo de planta, vocês percorrendo o caminho, vamos aqui, ó. B, ba, ri, Tá, então, que exemplo de planta é esse? Barriguda. Vamos agora para finalizando a nossa correção de hoje com essas atividades.